Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, amigos, a todos aqueles que nos acompanham todas as manhãs. Deus abençoe mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra de Deus e também orar pela sua vida. Glorificamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, tudo que Deus tem realizado. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade. Nesta manhã, Deus tem colocado uma palavra ao meu coração que se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Deus tem uma palavra ao nosso coração. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos. Paz do Senhor, irmã Carla, pastor Reinaldo, irmã Mari, Deus abençoe vocês. Irmã Helena, irmão Wilson, Deus abençoe. Jair, a Mauri, minha mãe, irmã Neuda, Deus abençoe, bom dia. Deus abençoe a cada um dos irmãos que vão chegando. Hoje, mais uma vez, Deus tem uma palavra ao nosso coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Diz assim: nos quais o Deus deste século, nos quais o Deus com D minúsculo deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, na pessoa do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos que também existe um mal este denominado por Satanás, diabo, adversário. E a Bíblia Sagrada nos mostra que este mal, ele é alguém que vem para matar, roubar, destruir e acabar com muitas vidas, e o interesse maior dele é levar as pessoas à cegueira espiritual. No texto em que lemos nessa manhã, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, estando pregando na cidade de Corinto, ele exorta esta cidade logo após passar por ali, fala com aquele povo, incentiva aquele povo e abre os olhos espirituais através do evangelho. Nós notamos aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele vai falar aqui sobre cegueira espiritual. Notem vocês que o texto em que lemos nesta manhã diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, por quê? Porque é alguém que usa do engano, alguém que usa da falácia, alguém que usa da mentira, está ensegando ou cegando o entendimento dos incrédulos. Então todo aquele que não acredita em Deus, todo aquele que tem falta de conhecimento da palavra de Deus, ele corre um grande risco de ser cego espiritual, de ter uma cegueira, falta de entendimento, falta de compreensão daquilo que verdadeiramente é Deus e a sua palavra. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, ou seja, para que não enxerguem as verdades bíblicas, a verdade do evangelho, a verdade do reino de Deus. Sendo assim, nesta manhã, quero ministrar aqui sobre cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Há muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. E a falta de conhecimento bíblico leva a isso. A falta de entendimento da palavra de Deus tem levado muitas pessoas à cegueira espiritual. Quando eu falo de cegueira espiritual, nós entendemos que muitos, infelizmente, estão caminhando para o abismo, marchando numa marcha resoluta, triunfante, posso dizer assim, achando muitas vezes que estão certos quando na verdade estão errados. Há inúmeras pessoas que estão sendo levadas por correntes, por enxurradas de heresias, de mentira, de engano. Quando nós falamos aqui de pessoas que estão cegas espirituais, falamos daqueles que não têm certeza da sua salvação. Falamos daqueles que ficam
pensando, duvidando, titubeando se verdadeiramente existe um céu e se verdadeiramente existe um Deus. Esses são cegos espirituais. Falamos aqui daqueles que não têm o perdão de Deus porque não reconhecem esse perdão, não reconhecem aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando falamos aqui de cegos espirituais, estamos falando daqueles que não conhecem também o que é a alegria proporcionada pelo Espírito Santo, que precisam de coisas terrenas, carnais, culto à carne, culto a bebidas alcoólicas, culto a vício, enfim, a tantas outras coisas, para poder desfrutar de um momento de alegria. Esses são aqueles que estão cegos espirituais. Quando falo de cego espiritual, nós entendemos que a grande parte da humanidade hoje está vivendo uma cegueira muito grande. Haja visto que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que haveria tempo onde os homens seriam avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de bondade, piedade e até santidade, mas negando a eficácia dela. Essa é a característica do mundo em que vivemos. Essas são as qualidades morais do mundo em que nós estamos inseridos. Nós notamos aqui que é uma cegueira muito grande. E quando falo de cegueira, eu lembro da Bíblia e vejo lá no princípio um homem chamado Caim, que foi cego pelo orgulho, porque o orgulho tomou conta do seu coração. A inveja veio-lhe ao seu coração, fazendo com que matasse seu irmão. Há pessoas que estão cegas espirituais. Há pessoas que só olham para eles mesmos. Há pessoas que não se importam mais com aquele que está à esquerda nem com a direita. Isso fala de cegueira espiritual também, porque vive como se não existisse alguém ao seu lado. Estão se importando apenas consigo mesmo. São os cegos espirituais. A Bíblia fala de um homem chamado Terá, pai de Abraão. Terá vivia em Ur dos Caldeus, fabricante de estatuetas de deuses estranhos. Segundo a Bíblia, em Josué capítulo 24, versículo 21, Terá adorava outros deuses. Isto fala de uma cegueira espiritual, de pessoas que adoram imagens, que adoram animais, que adoram seres na natureza, que não acreditam num único Deus verdadeiro e poderoso, mas acreditam sim em divindades criadas pela mão humana, criadas pela mente do homem. Esses são aqueles que estão vivendo na idolatria, vivendo no pecado, vivendo, posso dizer assim, cegos por uma religião. Aqueles que também estão cegos, posso dizer aqui, pelo mundo, como Demas. Quem é Demas? Demas é alguém que era discípulo, que seguia e andava junto com o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Demas amou o presente século, amou este mundo, os valores desse mundo e abandonou o Evangelho. Quando eu falo de valores do mundo, eu estou falando de tantas outras coisas que nós vemos por aí. A vingança, a mentira, amor ao mundo, é amor aos valores e princípios que vão contrários à palavra de Deus. Isso é amar o mundo. Isso é amar aquilo que Deus não ama. Isso é ter prazer naquilo que Deus detesta. E assim era esse homem chamado Demas. Esse homem deixou do Evangelho por causa de uma cegueira espiritual. Há muitos hoje que estão vivendo desta forma, como se nunca fossem morrer, desfrutando de todos os tipos de prazeres totalmente contrários àquilo que Deus coloca como bíblico e rejeitando o verdadeiro Evangelho, sabendo que um dia terão que dar conta da sua vida. A Bíblia Sagrada mostra aqueles que também estão cegos pelo dinheiro, como Judas. Judas, que era um dos discípulos de Jesus, andava com Jesus, tomava a Santa Ceia, participava de tudo aquilo que Jesus participava, estava ali. Mas, de repente, esse homem é cegado e dominado pelo dinheiro, a ponto de vender Jesus, trocar Jesus pelo dinheiro. Há muitas pessoas que trocam valores espirituais importantes por dinheiro.
trocam casa por dinheiro, trocam família por dinheiro, trocam casamento por dinheiro, trocam tantos outros valores morais, o caráter, o nome, tudo por dinheiro. São pessoas que estão cegadas pelo dinheiro, e o dinheiro cega. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 6 e 10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu falo aqui amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é a raiz dos males, mas sim o amor ao dinheiro. Porque quando a pessoa coloca o amor naquilo, ali está o seu coração. Faz dele um seu Deus. Há pessoas que têm o dinheiro como um seu Deus, que tudo acha que depende do dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro eu entro, se eu tiver dinheiro eu saio, se eu tiver dinheiro eu sou, se eu tiver dinheiro eu faço. E quando na verdade esse não é o valor que Deus coloca para nós como palavra de Deus. Você não é valorizado pelo aquilo que você tem. Isso é o mundo que faz. Mas por Deus você é valorizado por aquilo que você é. Então há pessoas que estão cegadas pelo dinheiro, cegadas por uma cobiça tão grande de conquistar, ganhar, comprar, vender e assim por diante. Mas a Bíblia Sagrada mostra daqueles que estão cegos pela desobediência, que estão caminhando de uma forma errada e não enxergam, estão caminhando de uma forma que não está agradando a Deus e não estão percebendo. Fala de Saul, um homem que era escolhido de Deus, serviu a Deus, fez a vontade de Deus e de repente começa a fazer totalmente ao contrário, desobedecendo. Nós entendemos, igreja, que não podemos servir a Deus fazendo a nossa vontade. Não podemos se dizer cristãos, evangélicos ou até mesmo acreditar na Bíblia e fazer totalmente contrário àquilo que a Bíblia diz. Porque se eu acredito na Bíblia, automaticamente eu preciso também fazer aquilo que a Bíblia coloca como regra de fé, como prática para a minha vida. Se eu acredito na palavra de Deus, eu preciso sim ter ela como regra de conduta na minha vida. E aqui nós notamos que Saul é um homem que ele não vai acreditar, ele não vai dar valor naquilo que Deus está falando. Chega um momento que ele começa a fazer aquilo que é bom ao seu coração, aquilo que parece bom aos seus olhos, aquilo que é reto ao seu entendimento. E isso não agrada o nosso Deus. Então isso se chama cegueira espiritual. Aqueles que estão cegos também pelo ódio, pela idolatria, pela mentira, pelo engano, pelo adultério, pela prostituição. Até mesmo hoje que nós vemos aí cegos pela política, cegos por ideologias e assim por diante. Mas a Bíblia diz que a luz do Evangelho ela pode resplandecer em nossa vida. Quando nós damos crédito à palavra de Deus, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Nesta manhã, Deus tem uma palavra no nosso coração. Deus quer nos fazer enxergar. Deus quer trazer para nós a realidade da sua palavra. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a palavra, lemos a palavra, aprendemos a palavra, buscamos na palavra, toda a cegueira vai caindo por terra, porque o Espírito Santo, ao momento que você está lendo a palavra, ele vai lhe convencendo do pecado, do juízo e da justiça. A Bíblia diz, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então há muitas pessoas que caminham para a cegueira no abismo por falta de conhecimento. Há pessoas que se autodestroem por falta de conhecimento. Não seja guiado por aquilo que te dizem. Não seja guiado por aquilo que te falam, por aquilo que você acredita que estão espalhando. Mas acredita na palavra. Busque a palavra. Se oriente pela palavra. A Bíblia diz assim lá em João capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Examine a palavra. João 8, capítulo 8, versículo de número 36, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? O Filho é Jesus. Jesus veio para trazer libertação. Jesus veio para trazer liberdade àqueles que estão cativos, aprisionados. Há muitas pessoas que estão aprisionadas numa cegueira espiritual, dominados por seitas satânicas, seitas religiosas,
Seitas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Seitas que têm aparência de bondade, mas na verdade a bondade não existe. Seitas que até parece que têm boas intenções, mas não são. Então nós notamos hoje que é uma cegueira espiritual muito grande, que só o Evangelho é capaz de trazer liberdade. Só a palavra de Deus, mediante a oração e o convencimento do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz para nós que o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, precisamos orar. Orar e colocar pessoas em oração. Orar por países que estão mergulhados numa cegueira espiritual. Orar pelo nosso Brasil, que está também mergulhado em cegueira espiritual. Orar pela nossa cidade, orar pelo Estado, orar por todos os homens, diz a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Todos os homens, tanto aqueles que estão na política, quanto aqueles que não estão. Por quê? Porque todos precisam da salvação. Orar por aqueles que acreditam em princípios que nós não acreditamos. Orar por aqueles que estão cegos espirituais. Essa é a nossa função. A função do crente, do evangélico, do servo de Deus, é nós orar por aqueles que estão mergulhados numa cegueira espiritual e sempre pregando o Evangelho. E não aquilo que pensamos, mas sim aquilo que a palavra diz. Não aquilo que achamos, mas sim aquilo que a Bíblia Sagrada diz está escrito. É isso que nós precisamos fazer. Porque essa liberdade vem através do conhecimento da palavra. Que haja libertação, que haja transformação nas nações, que haja libertação nos nossos lares, que haja libertação nas nossas famílias, que haja libertação no nosso Brasil, que haja libertação, que haja graça de Deus, que o Senhor liberte através da palavra, que o Senhor alcance através da palavra, que o Senhor trabalhe em cada coração, que há uma cegueira espiritual que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Uma cegueira que está plantada no coração de muitos, e nós precisamos enxergar a realidade, ver a realidade, entender o que está acontecendo. Mas sem conhecimento, sem o verdadeiro expor da palavra de Deus, com certeza não haverá esse conhecimento. Então, há muitos cegos espirituais. E nós, como servos de Deus, precisamos orar para que estes sejam alcançados. Esse texto bíblico aqui, de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, em que lemos, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, ó: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não perdemos as forças. Antes, rejeitamos as coisas por vergonha, que se ocultam e não andam com verdadeira astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, com Deus minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento, a mente, cauterizou a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus o Senhor, e nós somos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar pregando o Evangelho, pregando a palavra. Não são frases, não são argumentos filosóficos que convencem o mundo do pecado, do juízo e da justiça, que abre os olhos espirituais. Só o poder da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra.
João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus precisa ser pregada. Como pastor, abaixe no seu celular a Bíblia, JFA. Compartilha versículos todo dia. Compartilha versículos da palavra de Deus. Compartilha versículos sobre o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, porque muitos precisam ouvir a palavra. Hoje, perdemos tempo com tantas coisas na internet, nas redes sociais, nos grupos, e quando na verdade nós podíamos usar esse tempo para a glória de Deus, usar esse tempo para manifestar o reino, usar esse tempo para colocar aqui os valores benditos e poderosos da palavra do Senhor. Como? Pregando a palavra, pregando o Evangelho. Glória a Deus, glórias e louvado seja o nome do Senhor. Então o texto bíblico de hoje foi 2 Coríntios 4:4, falando aqui sobre cegueira espiritual. Existe. O cego, o pior cego, não é aquele cego que não tem os seus olhos físicos, que não vê, que não enxerga, que está numa escuridão. Não, esse não é o pior cego. O pior cego é aquele que não enxerga a realidade espiritual e caminha com passos largos para o abismo. Então vamos orar nesse momento, pedindo que Deus tenha misericórdia de toda a humanidade, de todos aqueles que caminham para um abismo, de todos aqueles que, infelizmente, estão fora daquilo que é os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus é a regra de fé e conduta para toda a humanidade. A palavra de Deus até hoje, ela foi, e se Deus quiser, em nome de Jesus, será regra de conduta para todas as nações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. São princípios que estão na Constituição do Brasil, princípios que estão na Constituição de muitos países. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, enfim, os mandamentos de Deus, a lei moral do Senhor. E isso que nós precisamos como regra para a nossa vida. Já imaginou se nesse país, ou até mesmo não tivesse os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, pode fazer o que você bem entender, faça aquilo que vinha ao teu coração. Já imaginou como que seria a humanidade? Mas graças a Deus que existe a palavra. A palavra é um freio, a palavra é aquilo que limita o pecado, a carnalidade do homem. Porque aonde não tem palavra não tem lei, aonde não tem lei não tem temor de Deus. Guarda isso que eu vou falar. Aonde não tem palavra, aonde não tem lei, automaticamente não tem respeito, não tem temor. Aonde não tem temor, o pecado entra, o pecado domina. E aonde o pecado domina existe destruição. Vamos orar a Deus pedindo que a graça do Senhor esteja sobre todos nós que aqui estamos, que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Quantos precisam de oração, dê um like aí por gentileza, dá o joinha e vamos estar orando. Manifesta aí seu pedido de oração. Vamos estar orando a partir desse momento, pedindo que Deus abençoe mais uma vez nessa terça-feira abençoada. Amém? Aí, os irmãos desejam oração. E eu peço oração pelo mundo, pelo Brasil, pelo Paraná, Ponta Grossa, pelas famílias, pelos ministérios, pelas igrejas. E em especial oração por aqueles que estão vivendo em cegueira espiritual. Vamos orar, igreja? Grande Deus e Pai, Deus único verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra, Criador da matéria, Deus que a Tua palavra diz que do nada Tu trouxe tudo à existência. Tu és aquele, Pai Santo, que criou a matéria-prima. Tu és o Criador, Tu és o Senhor, o mantenedor da vida. Pai,
desde o dia em que o homem saiu fora da tua presença no Éden, ele entrou num chamado período cegueira espiritual. Muitos caminhos, Senhor Deus, andando sem saber para onde vão. Não sabe de onde vieram, não sabe por que existem e não sabe para onde vão. Não tem certeza da sua salvação. Deus, nosso Pai, Senhor, a tua palavra nos aponta de onde viemos. A tua palavra nos mostra para onde devemos andar. A tua palavra nos mostra o real sentido da existência. Por isso, Pai, nós te louvamos, engrandecemos ao Senhor pela tua palavra. Eu te peço nesta manhã, grande Deus poderoso, convence, Espírito Santo, aquilo que eu não consigo, aquilo que homens não conseguem fazer. Convence, Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, Senhor Deus. Do pecado, porque o pecado destrói. O pecado leva a pessoa a cegueira espiritual. O pecado não confessado, praticado de maneira voluntária e involuntária também em todo momento, Pai Santo, ele leva a destruição, leva a morte. O salário do pecado é a morte, diz a tua palavra. Senhor, convence do pecado e também da justiça. Por quê, Senhor? Porque só fazemos aquilo que é justo mediante aquilo que o Senhor nos convence, mediante a tua palavra, mediante aquilo que o Senhor nos mostra. Convence do pecado, do juízo também. Do juízo, porque um dia haverá um juízo, um dia haverá um julgamento. Há duas leis irrevogáveis na tua palavra, a lei da morte e a lei do juízo. Hebreus 9:27 está ordenado a todo homem morrer, e depois vem o juízo. Senhor, livra, Pai Santo, aqueles que estão sob condenação. João capítulo 3, versículo 16, tua palavra diz que o Senhor amou a humanidade de uma tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crer, não venha perecer, não venha ser condenado, mas tenha a vida eterna. Deus, há leis morais, naturais e físicas nesta terra, mas também há leis espirituais. Há um plano invisível e há um plano visível. Há, Senhor, coisas criadas que são invisíveis e coisas que são visíveis. Senhor, eu te peço nesta manhã, abra os olhos espirituais da nação brasileira, abra os olhos espirituais, meu Deus, daquele que está cego, cego pela idolatria, cego pela mentira, cego pelo engano, cego pelo dinheiro, cegado pelos prazeres da terra, cegado pelos prazeres, Senhor, meu Deus, deste mundo. Há tanto tipo de cegueira, Senhor. E nesta manhã eu lhe peço, Deus, abra os olhos, abra o entendimento, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, que a tua graça alcance esta casa, esta família. Abençoe aqueles, Senhor, meu Deus, que ainda não conhecem este Evangelho. Salva, cura, batiza, liberta, transforma, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado na tua presença. Deus, abençoe a vida desse trabalhador que vai trabalhar, a casa, a família, os filhos. Que a tua presença esteja nesse lar. Livra do mal, livra das enfermidades. Livra de toda obra maligna do inferno. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nessa oração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não desista, não pare, tenha fé, acredite, ore, busque, vá em frente, siga. Por quê? Porque só existe dois caminhos. Não existe meio termo. Não existe estar em cima do muro. Não existe você ficar de um lado ou ficar de outro. Existe a porta estreita, existe a porta larga. A Bíblia diz, porta estreita você tem que renunciar muitas coisas. Porta larga é aquela porta que você pode fazer tudo o que pensa, tudo que vem à mente e ao coração. Mas porém haverá um juízo. Então vamos decidir qual Deus vamos servir. Vamos decidir que caminho queremos estar. Se no caminho das trevas ou se no caminho da luz. Se no caminho da mentira ou se no caminho da verdade. Se no caminho da renúncia ou se no caminho dos prazeres que você não tem limites. Se no caminho da palavra ou se no caminho do que o mundo diz.
Que Deus nos livre e nos guarde e nos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixo aqui meu abraço a todos os irmãos aí da live que seguem a página Avivamento Pleno. E vamos orar, igreja. Vamos orar porque esse mundo está tenebroso. Tenebroso. Vejam bem, há muitas pessoas aí que nós acompanhamos, pessoas também que nos seguem, mas infelizmente nem todos querem verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. Vamos orar que Deus trabalhe, que Deus age só pela graça do Senhor. Amém? Quero deixar aqui o nosso abraço aí aos irmãos. Deus abençoe. Irmão Juliano, irmã Rosa, irmão Norton, irmã Solange, irmã Carla, a irmã Neuda, irmã Helena, irmã Mari. Deus abençoe vocês. Um ótimo dia. E mais uma vez eu digo, divulgue, espalhe essa live aí, que com certeza vai ser bênção para a vida de alguém, que vai alcançar alguma pessoa nesta manhã. Deus abençoe, tenha um ótimo dia. E hoje à noite eu estarei com os irmãos ali na igreja Avivamento Pleno. A partir das 19h30 estaremos ali para um culto abençoado, que tenho certeza que será bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez.